Então a morte é para lembrar que nós estamos separados de Deus. Se dói separar de alguém querido, a morte de uma pessoa é para dizer para mim e você, há uma outra morte que é mais grave do que essa ainda, para a sua vida e a minha vida. Se morte é separar alguém de nós especial, arrancar alguém especial de nós, a morte espiritual é que nós somos separados de Deus. Por isso o pecado, essa maldade em nós, porque nós nos desligamos de Deus. Nós não temos mais amizade com Deus, conexão com Deus. Por isso quando pessoas dizem assim, Deus é Pai, Deus é Pai, então é como se Deus fosse Pai de todo mundo. Não, Deus é Criador. Pai, Ele só se torna se você receber o Filho, se a gente entrar nesse presente que é a graça. Mas todos nós estamos condenados, debaixo da maldade, do pecado. Não há esforço, não há bem que você possa fazer, não há o que você possa fazer para mudar, a não ser se nós entendermos a morte de Jesus por nós. Então, a morte física é separação de alguém, mas a morte espiritual é separação de Deus. Veja o que João 1:12 e 13 diz, eu quero que você leia comigo de novo. Vamos juntos? Mas, bem forte todos vocês, mas a todos os que o receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisavam fazer era confiar nele como Salvador. E todos que creem nisto, nascem de novo. Não é um nascimento físico, resultado do desejo humano, mas vontade de Deus. Por que é que Jesus teve que morrer e envolve você? Bom, Jesus teve que morrer por causa da natureza pecaminosa sua e minha, e que a gente não pode fazer nada. Foi por isso, morreu por nós. No seu esforço não vai mudar. E Ele morreu exatamente porque Ele quer restaurar você. Ele morreu exatamente para obedecer a Deus. O pecado é a morte só que podia resolver. Então Jesus teve que morrer. O pagamento de Deus e a exigência de Deus foi um inocente morrer por causa do pecado de outros. Foi o que aconteceu. Jesus voluntariamente se entregou para morrer por você. Jesus voluntariamente se entregou para morrer por mim. E lá Ele atraiu todos. Diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Ele disse. E ali estava. Diz que a maior dor que Jesus sentiu não foi dor de pregos. O seu coração explodir, porque quando foi ferido o seu lado com uma lança, saiu água e sangue, é porque o seu coração já tinha explodido, senão não sairia água e sangue. Diz que essa é a explicação. O seu coração explodiu de dor antes de ser a lança penetrar o seu coração. O seu problema não era morrer crucificado, porque outras pessoas também morreram crucificados. A sua dor foi que pela primeira vez ele experimentaria o ódio de Deus. Pela primeira vez ele se separaria completamente de Deus. E a dor que ele teve, que ele sentiu, quando ele levou todo o seu pecado, o meu pecado, quando ele pagou a sua dívida e a minha dívida lá na cruz, aquilo que eu e você deveríamos pagar, aquilo que era a sua dívida, minha, ele levou. Então voluntariamente ele morreu. Por que ele teve que morrer? Porque não tinha saída para você e para mim. Não havia o que fazer. O problema é espiritual, é sobrenatural. Ele diz, nascer de novo. Nós tentamos reformar a nossa vida. É uma reforma que você tenta fazer quando você tenta mudar. Eu tenho um vício, então vou parar esse vício. É uma reforma, você pode até parar. Mas o que está dizendo é que Jesus quer fazer você nascer de novo. Ele quer recriar a natureza de Deus em você. Ele quer fazer de você uma nova pessoa. Então ele não quer reformar você, ele quer transformar você. E esse texto diz muito claramente, o que eu e você precisamos fazer? Ele diz, Jesus já fez tudo. O que eu e você precisamos fazer, já que é de graça, nós precisamos crer que Jesus, primeiramente, Ele é o Filho de Deus. Ele não é um cara legal que veio aqui nesse mundo, mais um, né? Que levou a sua vida e depois morreu, e para a gente olhar, coitadinho, não. Hoje nós estamos em 2019, são 2019 é o que? Marcou entre antes de Cristo e depois de Cristo, marcou a história, o Criador do universo, a sua história está aí,
tudo que nós fazemos é a partir dele, é o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Nós precisamos crer que ele não é uma pessoa legal. De nenhuma pessoa legal desse mundo que você conheça, pode pegar os maiores, nenhum deles foi dito que é o Filho de Deus. Nenhum deles foi dito que morreu por causa dos pecados da humanidade. De nenhum deles foi dito que ele morreu e ressuscitou, que ele levou sobre ele os pecados, a dor e pagou a dívida da humanidade. Somente Jesus. Então você e eu precisamos crer, como eu já fiz. O convite de Jesus é você crer que eu sou o Filho de Deus. Não há outra saída. Crer que em Jesus significa você também aceitar que está separado de Deus. E não tem o que você possa fazer para acertar com Deus. Não tem jeito. Não dá para ter amizade com Deus. Amizade com Deus, ele diz assim, Jesus é o único jeito, o caminho. Ninguém vai ao Pai, ele diz, ninguém vem ao Pai, ele diz, a não ser por mim. Não tem outro jeito, o caminho é Jesus Cristo. Ele está falando, então você precisa crer nisto. Eu vivo uma vida de pecado, eu não tenho como acertar, e eu preciso acertar o meu relacionamento com Deus. Você precisa aceitar também que a morte de Jesus era a sua morte. É você que devia morrer. O dia que eu entendi isso, que eu deveria estar lá, então aí eu entendi Jesus. Era meu lugar. Os cravos eram para mim. O pecado era meu. A dívida era minha. Por isso Jesus morreu. E Jesus morreu por uma coisa que você não pode fazer. Ninguém pode fazer. A Páscoa é isso. É Jesus dizendo, eu estou dando oportunidade a você. Você não quer reatar com Deus o seu relacionamento? Por isso não tem a ver com religião, gente. Não tem a ver com placa de religião. E não tem a ver com seu esforço. Tem a ver com o que Deus fez em Jesus, ou através de Jesus, por sua vida.